Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Pessoal, a aula de hoje ela vai ser bem curta. Na verdade são apenas orientações, né? Porque a atividade mesmo vai ser atividade com a latinha, certo? Então eu só vou orientar como vocês devem fazer essa atividade. A aula realmente é a atividade, eu só vou explicar como fazer, certo? E aí eu peço que todos vocês peguem suas latinhas, ok? Lembra que eu disse que ia precisar da latinha pronta para fazer essa atividade, então cada um pegue sua latinha. Aos que não fizeram, vejam, eu dei uma semana para ser feita a lata, né? Me deixei à disposição para tirar alguma dúvida, para explicar. Muitos fizeram e alguns não fizeram. Os que fizeram, eu já vou deixar oficial. Quem fez vai ficar com 5 pontos de cara, certo? Todos os que fizeram cumpriram o prazo, já ganharam 5 pontos. Lembra que eu falei que poderia ganhar 5? A todos aqueles que cumpriram o prazo e entregaram dentro do que eu solicitei vão ganhar 5, que é para recompensar a responsabilidade de ter corrido atrás para fazer dentro da data, ok? Aqueles que não entregaram eu ainda vou aceitar, mas não vale mais 5 pontos. Vai valer 4 se tiver boa, se tiver bem feita, bem pintada, direitinho eu dou 4. Ok? Não pode ganhar mais 5 pontos, eu vou penalizar, porque seria injusto dar a mesma nota para as pessoas que não cumpriram o prazo, né? Todo o esforço daquelas que se esforçou para cumprir o prazo, eu acho que deve ser recompensado, tá bom? Então, aqueles que já estão com a latinha pronta, que já me enviaram a foto segurando a lata, já automaticamente já ganharam 5 pontos. Podem ganhar mais 5 se conseguir fazer essa atividade, né, acertar todas as questões, que eu vou explicar como é que vai ser. Os que ainda não fizeram vão ter que nessa semana agora fazer a lata e essa atividade, vai ter que fazer as duas, ok? Eu não aceito só essa, tá bom, gente? Se por acaso vier responder essa atividade sem ter me enviado a lata, não vai ser válido. Tem que fazer primeiro a lata para depois fazer essa atividade. Até porque para fazer ela, como eu falei desde a semana passada, precisa ter a latinha em mãos, ok? Qualquer dúvida, me deixa à disposição sempre pelo privado, pelo WhatsApp. Pode entrar em contato comigo. Então vamos lá, pessoal. Orientações para atividade com a latinha. Vamos ver que orientações são essas. Então vamos lá. O objetivo deste questionário, que eu criei um questionário para vocês, é fazer vocês praticarem alguns assuntos de geografia que aprendemos até o momento do 7º ano. Nesse questionário, pessoal, que vocês vão responder, vai ter 2 assuntos. Vai ter fuso horários, que é o que a gente vem trabalhando, por isso que a gente fez a lata, e oceanos e continentes. Vai precisar também de conhecimento em cima dos oceanos e continentes, certo? O mapa de oceanos e continentes foi retirado do livro 2, que é o que a gente está trabalhando, da página 349, e vai auxiliá-los a identificar qual a localização dos pontos do mapa. Então esse mapa aqui que eu coloquei para vocês no slide, ele está, né, lá na página 349 do livro 2, que é o mapa de oceanos e continentes do globo, certo? Ele tem as cores dos continentes, como eu já expliquei para vocês, América em laranja, África em verde, Europa em rosa, Ásia em amarelo, Oceania em roxo e Antártida em branco, lá embaixo. Tem todos os continentes e tem os oceanos, né? Oceano Atlântico, Oceano Pacífico, Oceano Índico, Oceano Glacial Ártico e Oceano Glacial Antártico. Para a atividade, a gente vai precisar desses 2 conhecimentos. O conhecimento dos fusos horários e o conhecimento dos continentes e oceanos, tá bom? Outra coisa, pessoal, eu esqueci de falar na outra aula e vou relembrar vocês agora, explicar. Por que, professor, que a gente pegou uma lata e colou o mapa, certo? Eu esqueci de explicar isso. Lembre que o nosso globo é uma esfera, né? Ele lembra uma bola, é redondo. A lata, ela nos dá uma noção de uma coisa arredondada. É diferente de um mapa planificado. Nós estudamos isso no 6º ano, em projeções cartográficas. Os tipos de mapas que o homem produz, né? Tem vários tipos de projeções. O mais usado em escola geralmente é a plana, que é aquela que é na folha do livro, que é o mapa plano. Mas lembrem que toda projeção cartográfica ela tem distorções.
Porque você pega alguma coisa real e você coloca no papel. Não tem como ser 100% como é no real. E com o planeta Terra não é diferente. O planeta é redondo e a gente coloca ele no papel plano, vai dar uma distorção. Então a ideia da latinha, ela ajuda a nos dar uma noção melhor de algo redondo, certo? Não é igual ao planeta, claro que não. O planeta é um círculo, é uma esfera, né? Para vocês que estudam com o professor Leandro a matéria de geometria, vocês sabem que o formato é esférico. A lata não é esférica, né? O formato da lata é cilíndrico, né? Vocês já devem ter visto essa forma geométrica cilíndrica. Mas ela ajuda a ter uma noção melhor da questão redonda do planeta. Então, por isso que a gente faz esse mapa na lata, ok? Só para justificar para vocês. Então, pessoal, vamos à frente. Então, vejam. Logo, com a latinha de vocês em mãos, eu tô aqui com a que eu fiz para dar os exemplos. Vocês vão precisar estar com a de vocês. Vocês devem localizar o ponto. Então, vamos lá. Primeiro passo. Lembra que eu falei para vocês que tem vários pontinhos e com a letra em cima, né? Deixa eu aproximar aqui para vocês verem. Ó. Letra D, letra R. Com a câmera ela fica invertida, mas dá para vocês terem a noção. E um ponto embaixo, né? Isso nós vamos precisar desses pontos. Nós vamos descobrir algumas informações em cima desses pontos, certo? Vamos lá. Com a latinha em mãos, vocês devem localizar o ponto. Então vamos para um exemplo. Já que os pontos estão com as letras do alfabeto, vamos localizar o ponto A, né? Vamos procurar. E o ponto A está aqui, ó. Ponto A. Lá no finalzinho, certo? Localizei o A, estou com o dedo em cima aqui, ó. Próximo passo. Com o nome do continente, ó. Vamos dizer localizar o ponto. Depois, identificar qual é o seu GMT, certo? Isso vai fazer parte do questionário de vocês. Então vamos lá. Ponto A. O GMT dele é o quê? É o fuso horário que ele faz parte, não é isso? Então vamos, ó. Se esse é o ponto A, vamos subir para ver qual é o GMT dele. Ó. O GMT dele é o mais 8. Talvez não dê para ver direito, pessoal, porque a câmera tá de noite e ela não fica muito focada. Mas esse GMT é o mais 8. Ou seja, lembrem vocês, mais, por que mais? Está do lado direito do meridiano de Greenwich, que é a origem, que é o 0. Está do lado direito, sempre é mais. A cada fuso horário aumenta 1 hora. Está do lado esquerdo, sempre é menos. A cada fuso horário diminui 1 hora. Por isso que a gente não pode esquecer do sinal. O GMT do A é mais 8. Se eu colocar só 8, eu vou ficar na dúvida. Mas esse 8 é o quê? É positivo, que é para a direita, é mais ou é negativo à esquerda? Se eu não colocar o sinal, se vocês não colocarem o sinal na atividade, eu não tenho como saber. Então, nesse caso, vocês têm que colocar ponto A menos 8, mais 8 GMT, porque está do lado direito. Ok? Ó, localizei o ponto A, localizei o seu GMT, mais 8 GMT. Ok. Próximo. Identificar a localização do ponto com o nome do continente ou oceano que ele está. E aí vocês vão utilizar o mapa, certo? Podem abrir o livro, olhar o mapa, porque pelo livro vocês conseguem ver melhor. Eu coloquei o mapa aqui também, ó, coloquei ele grandão aqui, mas talvez pelo slide vocês não consigam ver direito. Pelo livro fica melhor de vocês visualizarem. Página 349 do livro 2, ok? Então vejam. Ponto A, né? GMT mais 8 GMT. E agora eu vou descobrir qual continente ele tá. Eu vou olhar o ponto A, ele tá lá no finalzinho, ó. Se vocês perceberem, né? Nessa projeção do slide, esse ponto A ele tá mais ou menos aqui, ó. Certo? Ó. Por quê? A gente tá vendo aqui a Oceania, em cima, assim, a Austrália, o ponto M está dentro da Austrália, e o A está mais ou menos aqui embaixo. Então ele está mais ou menos, eu posso mostrar aqui para vocês, nessa parte aqui, ó. Espera aí. Nessa parte, certo? Onde eu fiz o pontinho vermelho. Ok? Que continente é esse? Aí a gente vai lá, olha na legenda, esse continente branco é o continente da Antártida.
certo? Então, ó, 3 informações eu vou querer de cada ponto. Essa vai ser a atividade. Ponto A. Primeiro vocês acham ele na lata. A gente já achou lá no finalzinho. Né? Segundo, qual é o GMT? Mais 8 GMT. Né? Terceiro, qual continente ele está? E aí a gente já identificou que ele está na Antártida. Então vocês vão escrever Antártida. E quarto, qual é a hora? Né? Aí é onde a gente vai aprender os seus horários. Qual é a hora nesse ponto do mundo, na Antártida? Qual é o horário? Mas, professor, como é que eu vou saber o horário se você não disse a hora do GMT de origem, 0? Agora eu estou falando, certo? GMT de Greenwich, que é a origem. E aí foi por isso, pessoal, que eu mandei vocês pintarem, vocês destacar, todo mundo destacar na pintura o meridiano 0 de Greenwich. Por quê? Baseado nele, sabendo o horário dele, que é o 0, é aonde vocês vão descobrir o horário dos outros lugares do mundo. Vocês tendo a hora do meridiano de Greenwich, que é o ponto 0 do horário do mundo, né, o ponto origem, vocês conseguem saber a hora de qualquer outro ponto, de qualquer desses pontos que estão com a letra, ok? E o horário que eu escolhi foi 10 horas da manhã, tá bom? O GMT para a atividade de vocês, a gente vai considerar nessa hipótese que são 10 horas da manhã. Professor, como é que tá aqui? GMT de noite, 10 horas. Como é que eu sei que não são 10 horas da noite? Porque a gente já sabe, vocês já são 7º ano, que 10 horas da noite não são 10 horas, são 22 horas, né? Lembre-se, até meio-dia a gente vai de 1 até 12. 1 hora da tarde é o quê? 13 horas. 2 horas da tarde, 14 horas, 3, 15, 4, 16, 5, 17 e por aí vai. Quando é tarde e noite, não é o mesmo horário de manhã. 10 horas são 10 horas da manhã, ok? E o meridiano aqui, para atividade, a gente vai simular que são 10 horas da manhã, tá? Então, vamos praticar aqui para a gente descobrir a hora do ponto A. A gente já começou o ponto A? A gente já descobriu que o GMT dele é o mais 8 GMT, ou seja, a direita do meridiano, ou seja, as horas aumentam. Já descobriu que ele está na Antártida, né? O ponto A está no continente da Antártida, mais 8 GMT, é isso? Já localizamos o ponto A, já achamos, e agora é só descobrir a hora. Como, professor? Simples, gente. Localizem o ponto 0, aí vocês vão achar fácil, porque vocês já pintaram de forma destacada o meridiano origem. Sabendo que ele é 10 horas da manhã, e sabendo que para a direita aumenta as horas, nós vamos aumentar 1 hora a cada fuso, não é isso? Até chegar no fuso mais 8. Quando chegar lá, a gente descobre que horas são. Vamos lá comigo. Ó, GMT 0, né? Então vamos lá, são 10 horas da manhã. Mais 1 hora, 11 horas da manhã. Mais 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Chegamos no fuso mais 8, GMT, que é o fuso do ponto A. Deu quanto? 10 horas da manhã lá no 0, mais 8. Deu quanto? 18 horas. Ou seja, no ponto A são 18 horas. 6 horas da tarde, comumente a gente chama, mas corretamente o horário são 18 horas. Certo? Então, vocês partindo do ponto 0 e aumentando 1 hora, não está indo para a direita? Então, aumenta 1 hora a cada fuso. Até chegar no fuso do ponto A, dá 18 horas. Certo, pessoal? Então, a atividade vai ser essa. Vocês vão localizar o ponto, dizer qual é o seu GMT, dizer onde ele está localizado, né? Qual continente. Eu não quero país, certo? O país vai complicar, porque tem muitos países. Eu quero saber o continente só. Né? Se ele estiver nos Estados Unidos, no Brasil, ele está na América. Lembra que a gente trabalha o continente, a América. Pronto, vocês só precisam colocar América, certo? Diz o GMT, diz o local, se é um continente, se é um oceano, vocês dizem, e dizem o horário que é naquele lugar. Pronto, essa é a atividade, pessoal. Simples, certo? Olha aqui as orientações. Ó. Identificar a localização do ponto com o nome do continente ou oceano que ele está, usando o mapa, né? Como a gente fez do ponto A, que ele está na Antártida.
E qual horário será naquele ponto? A gente descobriu que são 18 horas. Se no ponto origem são 10 horas da manhã, no ponto A, que está a mais 8 GMT, são 18 horas. Ok? Os pontos seguem as letras do alfabeto antes da reforma ortográfica, ou seja, 23 letras. Explicar isso para vocês, pessoal. O nosso alfabeto hoje ele tem 26 letras, certo? Mas eu acho que quando fizeram essa dinâmica aqui, né, o pessoal montou essa latinha, acho que já faz tempo, eu já peguei isso pronto. O alfabeto ainda era com 23 letras, né? Porque o W, o Y e o K, eles entraram depois do nosso alfabeto. O que acontece? Se vocês olharem as letras dessa latinha, só tem 23. Não tem K, não tem Y e nem tem W, certo? Então, eu fiz aqui uma experiência, né? Eu vou fazer com vocês a letra A, B e C, para ficar claro como é que eu quero. E vai ficar da letra D até a letra Z para vocês fazerem na atividade. Ou seja, vai ficar 20 letras, 20 pontos para vocês fazerem, né? Cada ponto vai valer 2,5 pontos. Minto, cada ponto vai valer 0,25 décimos. Se vocês pegarem 0,25, que vocês já estudaram, acho que um neto, números decimais, né? Vezes 20 pontos vai dar 5. 5 pontos, que é justamente a nota complementar para somar com o 5 da latinha e formar o 10, que vai ser uma nota que eu vou acreditar no segundo trimestre de geografia para vocês, tá bom? Então, quem já fez a latinha já está com seus 5 pontos garantidos. Vai fazer esses cálculos agora dos pontos, são 20 letras que vocês vão pesquisar, 20 pontos, vão localizar o GMT, o local onde ele está e a hora, né, de cada um. Estando tudo certinho, podem ganhar mais 5 pontos. Qual é a minha sugestão também, pessoal? Façam no caderno primeiro, porque às vezes vocês vão fazer direto no formulário. Eu criei um Google Formulário, um formulário para preencher, e vocês ficam com pressa, quer fazer rápido e acaba errando. Então, qual é a minha dica? Eu vou deixar o questionário aberto também, vou dar uma semana para vocês fazerem. Assim como eu dei uma semana para fazer a lata, eu vou dar uma semana para fazer o questionário. Façam primeiro no caderno, localizem os pontos, anotem o local onde ele está localizado, a hora, o GMT direitinho. Quando você já tiver feito tudo ok no seu caderno, né, já tiver conferido que está certo, aí você abre o questionário e digita a resposta lá, com calma, certo? Não precisa querer fazer nas pressas, vai ter uma semana para vocês fazerem, tá bom? Então tá aqui o mapa, tá aqui o GMT, lembrem, a hora base, a hora origem vai ser 10 horas da manhã. Baseado nessas 10 horas da manhã que vocês vão descobrir as outras horas. Pronto, pessoal. Aqui são os exemplos, ó. Lá no questionário vai estar assim, ponto A. Aí embaixo vai estar para vocês digitarem a resposta. Como é que vocês vão digitar? Dessa forma aí, ó. Ponto A. A gente descobriu que o ponto A está no fuso horário mais 8 GMT, né? Foi o que a gente descobriu. A gente descobriu que ele está no continente Antártida e que são 18 horas, né, de acordo com o horário, baseando-se no horário do ponto origem do meridiano de Greenwich do GMT, que são 10 da manhã, a gente descobriu que no ponto A são 18 horas, certo? Ok, vocês já vão digitar isso lá no questionário. Fez isso, vocês já passam para o próximo ponto. Ponto B, ok? Vamos fazer o A, o B e o C para ficar claro. Onde é que está o ponto B? Como eu já fiz, está aqui, ó. Menos 10 GMT. Deixa eu localizar aqui o menos 10 GMT e vou mostrar para vocês. Pronto, ó. Tá aqui, pessoal. B. Menos 10 GMT, certo? Ou seja, ele está à esquerda. Por isso que é menos o sinal. Ok? Então, por isso eu já coloquei aqui. Ponto B, menos 10 GMT. Onde ele está localizado? Aí a gente vai olhar que ele não está em cima de nenhum continente, ó. Ele está no oceano. Que oceano é esse? Quando eu fui procurar no oceano, aí vocês vão no mapa olhar onde é que o B está localizado, qual é o continente mais próximo, aí vocês vão identificar lá naquele mapa de oceanos e continentes que o B está no Oceano Pacífico, certo? Ele está localizado no Oceano Pacífico, então vocês vão só escrever, ó, Oceano Pacífico. Não precisa colocar está localizado no Oceano Pacífico, não. Eu já sei que é só o nomezinho, eu já sei que é se tratando da localização, certo? Menos 10 GMT é igual Oceano Pacífico, ou seja, o lugar eu já sei, e a hora.
Então, 0 horas, porque eu já calculei, mas eu posso fazer com vocês novamente. Veja só, o ponto B está aqui no menos 10. Nós vamos lá para o ponto origem, aqui ó, o 0, né? Que horas são mesmo no 0? 10 horas da manhã, ok? Nós temos que sair dele e ir para o lado esquerdo, né? Porque o ponto B está negativo, menos 10 GMT, diminuindo 1 hora. Então vamos lá. Ponto 0, 10 horas da manhã. Diminui 1 hora, 9 horas, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Chegou aqui no meio do GMT 0, né? Que é justamente onde é que está no GMT menos 10, chegou nas 0 horas. É justamente onde está o ponto B. A professor, 0 horas é o quê? Meia-noite, gente. 0 horas na meia-noite, certo? Então, ó, 0 horas, está correto. 0 horas é meia-noite, tá bom? Enquanto é 10 da manhã no ponto 0, no GMT de Greenwich, no GMT menos 10 GMT, que é onde está o ponto B, são 0 horas, tá bom? Vamos para o último, né, para me explicar a vocês, e aí vocês já podem começar a praticar sua atividade a partir do ponto D, ok? Ponto C, resposta, menos 3 GMT. Então vamos lá. GMT 0, menos 3. Ó. O ponto C está exatamente no Brasil, certo? Só que eu não quero que vocês digam Brasil. Vocês vão falar o quê? América, porque nós estamos trabalhando continente, né? Lá no mapa, a gente está vendo o mapa de oceanos e continentes. Então o Brasil faz parte da América, ok? Então, ó, localizamos o ponto C, menos 3 GMT, certo? Então, ó, já está lá, menos 3 GMT. Localização, América, continente. Horário, 7 horas. Por quê? Tá bem pertinho aqui do ponto do meridiano de Greenwich, 0, né? Que são 10 da manhã. Lembre sempre, o horário base que eu tô dando para vocês são 10 horas da manhã. Por que, professor, esse horário de 10 horas? É um horário de hipótese. É justamente para vocês estudarem, para vocês fazerem o cálculo das horas, certo? 10 da manhã e a partir disso vocês sabem a hora de todos os outros pontos. Então vamos lá. 10 da manhã no ponto 0, voltando para o lado esquerdo diminui. É assim? Menos 1, 9 horas da manhã. Menos 2, 8 horas da manhã. Menos 3, que é onde está o GMT do ponto C, 7 horas da manhã. Ok? Precisa colocar da manhã ou da tarde? Não, foi como eu falei. 7 horas eu sei que é da manhã. Se fosse da noite, seria 19 horas. Não é assim? Se vocês tiverem alguma dúvida ainda em relação à hora, essa questão de hora de noite e hora de dia, qual é o horário, me procurem e mandem mensagem. Eu deduzo que vocês já saibam isso, que vocês já tenham aprendido. Mas se por acaso vocês ainda tiverem dúvida, vocês mandam mensagem e a gente explica, tá bom? É assim que eu quero, pessoal. Usem esse modelo. Lá no questionário, quando vocês abrirem, vai estar esse modelinho, esse mesmo modelo aí da folha, para vocês olharem um exemplo e fazer igual. A partir do ponto D até o ponto Z, tá bom? E não hesitem em tirar qualquer dúvida. Tentou fazer no caderno primeiro, pessoal, não quero que façam direto, viu? No questionário, eu quero que façam no caderno com calma, tem uma semana para fazer. Tentou fazer, surgiu alguma dúvida, não conseguiu, só entrar em contato comigo. Eu explico, ajudo a fazer. Quando tiver tudo certinho no caderno, vocês repassam para o questionário, tá bom? Valendo os outros 5 pontos dessa nota que eu vou acreditar. Pronto, pessoal, aí é só complementando aquilo que eu já tinha dito, né? 5 pontos da... Todos que já enviaram latinha já ganharam 5 pontos. Os que eu já estou com a foto, que já me enviaram e sabe, as pessoas que me enviaram sabem quem são, já estão com esses 5 pontos garantidos. Os alunos que não enviaram ainda podem fazer, mas perderão um ponto por não terem entregado no prazo, ok? Os outros 5 pontos serão do questionário, ou seja, sobraram 20 letras. Eu expliquei 3, eu dei a resposta de 3 para vocês, então eu não vou colocar essas 3 lá. Sobram 20. Das 23 vão sobrar 20 para vocês fazerem. Cada acerto valerá 0,25 pontos, onde 20 vezes 0,25 dá 5 pontos, que é o restante da nota. E a dica, façam primeiro tudo no caderno, depois que estiver pronto, digitem as respostas no questionário. Ok? Então vamos lá, mãos à obra agora, né? Podem iniciar e fico à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida. Lembrando, com calma, façam no caderno, com paciência, olhem os pontinhos, localizem direitinho
e não hesitem em me chamar. Eu estou online no horário da aula e fora do horário da aula podem mandar mensagem também. Se eu não puder responder naquele momento, eu respondo depois. Ok, pessoal? Valeu, bom trabalho e até a próxima aula.